Agora vamos falar das principais fontes de radioatividade a que o homem está sujeito no planeta Terra, né? Então, tem diversos materiais e situações em que o homem pode estar sujeito ao contato com partículas ionizantes. Então, vamos ver quais são os principais. Vamos começar falando um pouquinho sobre o símbolo de radioatividade. Esse é o símbolo que internacionalmente é adotado para avisar que ali se encontra uma fonte radiativa. Então, toda fonte radiativa deve ter esse símbolo, mas é claro que nem toda fonte é uma fonte confeccionada pelo homem, né? Então, existem aquelas fontes que são utilizadas particularmente em medicina, ou então em conservação de alimentos, alguma aplicação específica, que são produzidas pelo homem. Então, você tem reatores de pesquisa que produzem radioisótopos. Esses radioisótopos são isolados e acondicionados num recipiente, né? Então, dessa forma, você, digamos assim, cria uma fonte radioativa, e toda fonte radioativa assim criada tem que ter esse símbolo estampado nela, né? Mas há outras fontes que são fontes naturais, então evidentemente nessas não vai estar esse símbolo de radioatividade, e essas fontes naturais também podem representar, vamos dizer assim, uma dose de radioatividade razoável para o homem. Então vamos ver quais são as principais fontes. Então esse gráfico de pizza aqui nos informa quais são as fontes que usualmente o ser humano está em contato, e vamos dizer assim, colocado em termos de exposição, né? Então quais as fontes a que o homem está mais exposto, né? Vamos dizer assim. Então, da radioatividade que as pessoas, de modo geral, tomam, então quais são as mais preocupantes, aquelas que levam uma dose maior, e quais as que levam a doses menores, né? Então, as menores, né, que nós temos, digamos assim, provenientes de fontes, vamos chamar aqui de fontes outras, né? Que, como por exemplo, poeira radioativa, que existe no ar, que podem vir de milhares de quilômetros de distância, o lidar com combustível nuclear utilizado em usinas nucleares, né? O próprio acondicionamento do lixo nuclear e tudo mais, isso eventualmente pode expor uma outra pessoa, e isso é computado no todo de quanto que a humanidade toma de radiação, né? E, assim, nós temos normalmente um pouquinho de radiação em produtos industriais, por exemplo, né? Mas tudo isso que foi citado aqui nos expõe a uma proporção que é muito pequena, né? E que não é, digamos assim, preocupante, não se constitui um fator preocupante quando nós vamos falar sobre exposição do ser humano a fontes radioativas, né? Então, nós temos mais 3% devido a produtos de consumo, porque naturalmente qualquer produto de consumo, desde um batom até um computador, vamos dizer assim, ela é confeccionada com materiais encontrados na Terra, e sempre você tem uma pequena proporção de elementos radioativos ou isótopos radioativos, de elementos estáveis, que normalmente estão presentes. Então, normalmente a gente toma uma certa dose de radioatividade também devido a isso. Então, por exemplo, se você vai comer um alimento, você tem uma pequena porcentagem, mais ou menos a cada 1 trilhão de átomos de carbono, você tem um átomo de carbono 14, que emite beta. Então, você está tomando radioatividade em relação a isso, né? Então, seriam a existência de isótopos radioativos naturais que normalmente acompanham toda a substância, todo o material
que é utilizado como matéria-prima nos produtos, né? Então, 3% da radioatividade, da exposição humana à radiação, provém desses radioisótopos, né? Mas também não é uma porcentagem preocupante, né? Uma das que, digamos assim, mais inofensivas que a gente tem, né? 4% da radioatividade tomada pelo ser humano, né, de modo geral, considerando a Terra como um todo, toda a humanidade, provém da medicina nuclear. Então, o fato de que algumas pessoas têm que se tratar de câncer usando, por exemplo, radioterapia ou fazer alguns exames com traçadores radioativos, isso proporciona 4% da exposição do ser humano à radiação. Né? Então, isso vamos dizer assim, classificado como medicina nuclear, né? Então, radioterapia e radiodiagnóstico. Isso exclui os raios-x. O raio-x aqui está sendo colocado num caso à parte, representa cerca de 11% da exposição à radioatividade na humanidade, então já é o terceiro maior item. Então, e aí já, vamos dizer assim, a gente está numa faixa de preocupação. Os 3 primeiros é a faixa, digamos assim, que corresponde a um risco maior de contração de câncer, né? Então, nós temos 11% da radiação, ou da dose, digamos assim, tomada pela humanidade, corresponde a raio-x. Talvez essa porcentagem tenha aumentado nos últimos anos com o uso da tomografia, né? Tomografia, na verdade, é um aparelho de raio-x que se move para pegar diferentes ângulos e reconstituir uma imagem mais bem definida. Então, a dose que você toma na tomografia é muito maior do que a dose de tomar, por exemplo, uma radiografia de pulmão, né? A segunda maior exposição do ser humano a fontes radiativas provém de fontes radiativas naturais, como, por exemplo, a presença de urânio, tório, vamos dizer assim, que nós temos potássio radioativo, cálcio radioativo, diversos elementos que não estão, digamos assim, em produtos de consumo, mas estão na Terra, estão, vamos dizer assim, na água, né? Na água nós, por exemplo, temos o trítio, que é um isótopo do hidrogênio, né? Contendo 2 nêutrons, portanto de massa atômica igual a 3, né? Um próton e 2 nêutrons, que também emite beta, né? Então nós temos, existe uma pequena porcentagem dos átomos de hidrogênio presentes na água são átomos de trítio. Então a gente está tomando esse tipo de radiação, né? Tudo isso são fontes naturais. Isso inclui também os raios cósmicos, né? Então você também, a gente recebe um pouquinho de radiação natural devido a partículas radioativas que advêm de fora da Terra, né? Então elas penetram na atmosfera, são altamente energéticas, perdem energia na atmosfera e vão chegar ainda na superfície da Terra com, digamos assim, uma faixa de energia que permite a ionização, né? Então 26% aproximadamente da exposição do homem à radioatividade advém dessas fontes, né? Bom, e agora a maior de todas as fontes, que corresponde a mais da metade da exposição do ser humano à radiação, corresponde ao radônio. Então, aqui, esse segundo item seria todas as fontes naturais, excluindo o radônio. Só o caso específico da exposição natural a radônio já nos daria mais da metade da exposição à radioatividade a que o homem está sujeito, né? Então, o que é o radônio? O radônio, se nós formos lembrar da série do urânio, a série do urânio 238, no meio da série é gerado o radônio, né? Então os elementos vão emitindo partículas radioativas e vão se transformando em outros elementos, né? Dentro de um processo de transmutação.
Então, nessa sequência, um dos elementos presentes nessa série é o radônio. Só que o radônio, particularmente o radônio 222, que é o mais abundante, ele é um gás nobre, né? Os outros radônios também, mas este é o mais abundante, digamos assim. O radônio 222, sendo gás nobre, ele emana do material em que se encontra. Então, nós já havíamos dito que na Terra, de modo geral, e portanto também nos materiais de construção, nós temos uma média mundial de cerca de 5 partes por milhão de urânio 238. Então, em todos esses materiais, nas rochas, na terra, nos materiais de construção, é gerado radônio ali dentro. E o radônio vai, sendo um gás nobre, ele vai sair de dentro desses materiais numa certa taxa de emanação. Então, por exemplo, em residências, locais, principalmente que ficam fechados, né? Então, por exemplo, aqui em Cuiabá, que o calor é terrível, nós ficamos fechados dentro de casa com o ar-condicionado ligado. Então, o radônio que emana das paredes, né, sendo formado dos materiais de construção, ele contamina o ar que nós respiramos. Então, nós respiramos o radônio, que é um alfa-emissor, mas nós respiramos também os produtos do decaimento do radônio. Então, o radônio presente no ar, com o seu decaimento, ele vai gerar átomos de polônio, chumbo e bismuto. Então, esses átomos eles vão ficar difusos no ar, os átomos de radônio livres, por ser um gás, e os átomos de polônio, bismuto e chumbo grudados em aerosóis, né? Então, os aerosóis ficam flutuando no ar, digamos assim. Então, esses elementos ficam também. E nós respiramos todos esses elementos, né? E, particularmente, os filhos do radônio, os produtos do decaimento do radônio, quando nós os inalamos, eles ficam retidos no aparelho respiratório humano. E ali ficam, sim, o período de tempo de existência deles, né? Então, a nossa respiração é basicamente uma máquina de colocar os fios do radônio para dentro do nosso aparelho respiratório. Então, em função disso, nós tomamos uma alta dose, digamos assim. Nós vamos ver um vídeo que tenta estimar essa dose devido à inalação do radônio dos seus produtos de decaimento. Então, por isso é que esse é o principal item, digamos assim, de contato com a substância radiativa. Observem que nesse quadro geral, a operação de usinas nucleares, ele fica aqui em outras, quer dizer, é uma porcentagem menor do que 1%. Né? Então, mesmo considerando os acidentes nucleares de Chernobyl, Three Mile Island lá no Japão, né, devido ao tsunami, esqueci o nome da usina lá, que apresentou problema com o tsunami, né? Mesmo considerando esses acidentes nucleares, que, digamos assim, são raros do ponto de vista do número de usinas nucleares existentes no mundo, isso faz com que, vamos dizer assim, o contato do ser humano com a radioatividade, de um modo geral, seja muito, muito pequeno no todo, né? Então, é muito, muito, muito menos preocupante do que o contato com o radônio, né? Para vocês terem ideia do número de usinas nucleares no mundo, né? São seguramente várias centenas. Por exemplo, países como França e Bélgica, eles têm quase toda a matriz energética deles proveniente de usinas nucleares, né? Praticamente a França deve chegar a basicamente 90% da sua produção elétrica, né? Então, a Bélgica talvez entre 70% e 80%, né? Então, vamos dizer assim, eles dependem do funcionamento de muitas usinas nucleares, né? Mesmo assim, no mundo todo, nós tivemos só
3 acidentes. O único verdadeiramente sério e que se deveu a falhas de funcionamento foi a de Chernobyl, a de Three Mile Island nos Estados Unidos. Vamos dizer assim, foi um acidente pequeno, e do Japão foi, digamos assim, um evento que independeu do funcionamento da usina, foi uma tragédia natural, né? Aqui nós temos uma tabela um pouco mais detalhada sobre as fontes naturais de radioatividade, né? Então ela nos dá uma perspectiva uma estimativa de dose individual devido a vários fatores. Vamos pegar aqui, por exemplo, os raios-x de dentista, né? Raio-x de dente. Então isso, assim, a estimativa mundial de que a gente tenha seria uma dose de 3 REMs, né? Então, não, milirems, 3 milirems aqui, né? Então, vamos dizer assim, representaria uma pequena porcentagem, né? Se nós compararmos com o raio-x médico, nós temos que o raio-x médico, né, que é raio-x de pulmão, por exemplo, de raio-x de fraturas, isso representa, vamos dizer assim, 30 vezes mais, né, cerca de 100 milirems, e para os pacientes, de modo geral, e dos operadores, né, do pessoal médico que trabalha em medicina, 3 vezes maior do que os adultos em geral, portanto, 100 vezes mais do que o raio-x dental, né? Então, nós temos aqui uma faixa, para quem trabalha, né, com raio-x, uma faixa de 300 milirems, que é uma faixa considerável, né? Nós temos, por exemplo, a possibilidade ou a dose devido à concentração de carbono 14 que nós temos naturalmente nos materiais orgânicos. Isso representa cerca de 0,7 milirems anualmente, né? E aqui nós temos o potássio 40, que é cerca de 19, né? Que também é outro, digamos assim, isótopo do potássio que é radioativo. Raios cósmicos, por exemplo, 28 milirems, né? Aqui nós temos também uma dose no tabaco. O tabaco, ele de certa forma, ele tem alguma contribuição em termos de presença de materiais ionizantes, né? Então, 8.000 milirems é razoável, né? Então, aqui também nós temos a operação de usinas nucleares, olha, muito menos de 10 milirems, né? Então, aqui, quem quiser ter uma visão mais detalhada, pode dar uma pausa no vídeo e verificar aqui quais são as estimativas para cada tipo de fonte radioativa. Bom, quando se fala em radioatividade, nós não só podemos destacar os riscos de câncer, mas também nós temos aplicações positivas, vamos dizer assim, né? Nós temos utilizações importantes que são úteis para o ser humano, né? A primeira delas é a produção de energia elétrica, que nós já abordamos em outro vídeo, mas há outras utilizações, como por exemplo a conservação de alimentos, né? Então, se você tiver uma fonte gama e você pretende guardar alimentos e impedir que esses alimentos estraguem rapidamente, um método possível de se fazer é você expor o alimento, vamos dizer assim, que você quer conservar sementes ou grãos durante muito tempo,
fazer, por exemplo, um estoque devido à segurança alimentar, então você pode expor os grãos ou as sementes à radiação gama. Então, o que que acontece? Normalmente, esses alimentos, eles se estragam rapidamente devido à ação de bactérias. Então, se você expor o alimento à radiação gama, a radiação gama vai matar essas bactérias, aí depois você isola esse alimento em latas, por exemplo, fechado a vácuo para que não entre outras bactérias. Então você tem um alimento que vai durar anos aí em silos bem acondicionados a uma temperatura adequada. É muito importante aqui frisar de que se você expor o alimento a um feixe de partículas gama, o alimento não vai ficar radioativo, né? Então, você já tem as partículas radioativas passando através do alimento, né, as gamas, e essas gamas vão produzir, claro, ionização nesses alimentos e eventualmente podem matar os micro-organismos que tem ali, mas não tem efeito na semente como um todo, porque a fonte emissora de gama não vai estar em contato com o alimento, né? Então, a fonte gama ela deve estar aqui dentro dessa sala, ela deve ser digamos, um objeto de pequenas dimensões, menor que a palma da mão, e você simplesmente vai passar o alimento perto dessa fonte, né? Ela nem vai ter contato físico com essa fonte, ela nem vai encostar na fonte. Outra utilização muito importante da física nuclear, de elementos radiativos, é na radioterapia, né? Ao mesmo tempo que a radiação ionizante pode provocar câncer, mas ela também pode matar as células cancerígenas, né? Então, desde que você direcione um feixe de partículas ionizantes no tumor, né? Você localiza o tumor, sabe onde o tumor está, você pode focar um feixe de partículas radiativas na direção desse tumor e eventualmente matar o tumor. Isso tem um efeito de matar células sadias também, mas o corpo rapidamente repõe essas células, né? Digamos assim, o efeito da radioterapia não é tão sério quanto da quimioterapia. O efeito da quimioterapia é muito forte no organismo, mas também é um procedimento ainda necessário para curar ou pelo menos minimizar certos quadros de câncer. Mas a radioterapia, digamos assim, que ela tem efeitos menores, tem os seus efeitos também, dependendo da dose que você vai tomar, né? O operador do equipamento de radioterapia, ele tem que fazer um cálculo de dose, né? Da mesma maneira que a gente está aprendendo a fazer esses cálculos agora, e controlar o fluxo de partículas ionizantes, mas com isso ele pode matar os tumores, né? Depois nós vamos ver que você matar células no organismo não representa, digamos assim, um risco muito grande, né? Isso não se constitui propriamente um problema. O grande problema é você gerar células que se reproduzem descontroladamente, vamos ver como que isso acontece, e que é de fato o tumor cancerígeno, né? Bom, normalmente ou historicamente e mais frequentemente é utilizado a radiação gama para a radioterapia, né? Então é muito comum, por exemplo, você usar o cobalto 60 como uma fonte de radiação gama. Então você tem dentro de um certo aparelho uma certa quantidade de cobalto 60, então normalmente numa caixa de chumbo, e aí existe um orifício nessa caixa de chumbo pelo qual sai um feixe de radiação gama. Na verdade, os átomos de gama emitem em todas as direções, mas o que vai sair da caixa só através do orifício. Então você aponta esse orifício na direção do tumor. Contudo, hoje em dia, a radiação gama está sendo substituída por feixes de elétrons, né? Então existe um aparelho que é um acelerador de elétrons, que é um aparelho como esse daqui, semelhante a esse, por onde sai um feixe de elétrons
com energia suficiente para causar ionizações, então tem que ser pelo menos de dezenas de kevs de energia. E com isso, esse feixe também pode, digamos assim, matar células cancerígenas, né? A vantagem ou as vantagens de você usar um feixe de elétrons no lugar de gama é que eles também são facilmente colimados, ou seja, você pode fazer um feixe estreito, né, o suficiente para atingir mais a região atacada por tumores, mas também os elétrons, ou a interação dos elétrons na matéria tem uma característica muito importante, que é a caracterização como um pico de Bragg, né? O que significa um pico de Bragg? Significa que ao penetrar no organismo, os elétrons vão perder pouca energia e mais lá no interior do organismo, conforme os elétrons perderem um pouquinho de energia na entrada, ou seja, os elétrons vão ficar com uma energia um pouco menor lá dentro, aí eles passam a interagir de maneira mais intensa com a matéria. Então, isso possibilita, desde que você foque o equipamento adequadamente, a que os elétrons possam destruir tumores que estão no interior do organismo, produzindo um efeito mínimo nas células que estão antes do tumor, né? Porque o tumor normalmente está lá no interior do organismo humano, então você não quer provocar, vamos dizer assim, uma destruição nas células mais superficiais do organismo. Então, essa característica é uma característica muito importante. É lógico que e o pico de Bragg é uma coisa meio estatística, então você vai ter uma menor troca de energia no começo, uma maior no final. Não significa que não existe transferência de energia no início e só existe no interior do organismo, mas você minimiza os efeitos do feixe ter que atravessar células saudáveis para chegar no tumor, né? Então, os hospitais de maiores recursos hoje em dia estão substituindo a radioterapia gama por aceleradores de elétrons. Existem pesquisas mais avançadas em alguns países que estão produzindo aceleradores de prótons e aceleradores de núcleos pesados, como carbono, por exemplo, e o pico de Bragg nesses casos é muito mais pronunciado, então esses equipamentos são, vamos dizer assim, seriam mais recomendáveis à radioterapia, mas o custo é enorme, né? Então, por enquanto, eles têm custo proibitivo, então são só alguns centros no mundo que possuem, né? Mas os aceleradores de elétrons já fazem parte da rotina, pelo menos dos hospitais que têm mais recursos. Outra utilização, digamos assim, positiva da física nuclear, né, na medicina é o radiodiagnóstico, né? Então, você tem diversas formas de radiodiagnóstico. Um deles é a utilização de radioisótopos como traçadores. Então, por exemplo, em exames de tireoides, você pode injetar na pessoa um pouquinho de iodo 131, né, que está numa substância líquida. Então, nós sabemos que, devido ao metabolismo do corpo humano, a maior parte do iodo que está no interior do organismo se dirige à tireoide. Então, evidentemente, o líquido com o iodo 131 também vai se direcionar à tireoide, e acompanhando com um detetor externo o caminho que o iodo faz no organismo, você pode diagnosticar se a tireoide está funcionando bem ou não, né? Então, esse é um exemplo apenas de traçadores feitos de radioisótopos no organismo, mas você, digamos assim, tem diversos traçadores, diversas substâncias, vamos dizer assim, radioativas, que na forma líquida podem ser injetados no organismo humano, né? E dar algum diagnóstico ou melhorar
alguns diagnósticos. Esse é um tipo de aplicação. Outro tipo de aplicação é esse que nós estamos mostrando aqui nessa imagem, que é um tomógrafo, né? Então, seria um equipamento em que um feixe de raio-x ele pode, digamos assim, ser emitido em diversas direções, né? A pessoa entra aqui, essa cama ela vai se deslocando através do aparelho, desse anel aqui. Esse anel ele produz um feixe de raio-x que vai em diversas direções. E aí um computador pode reconstituir uma imagem até 3D, se quiser, de alguma parte do corpo humano, né? Então isso, digamos assim, os médicos gostam muito de receitar exames de tomografia, porque eles geram imagens maravilhosas, detalhadas e tudo mais, mas a dose de radiação que você toma numa tomografia é bastante considerável, né? Então a avaliação disso depende muito da potência do equipamento, né? Nós vamos ver alguma coisa em outro vídeo sobre estimativa de dose devido a raio-x, mas vamos dizer assim, se você fez um exame de tomografia, é recomendável que você fique pelo menos 1 ano ou 2 anos antes de fazer outro exame, porque a dose devido a raio-x é muito alta, né? De qualquer forma, a física nuclear ela é muito utilizada em radiodiagnóstico. Ela pode proporcionar, digamos assim, exames muito fidedignos, muito detalhados a respeito do quadro de pacientes de um modo geral.